Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez queremos te agradecer, ó Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra, de, Senhor Deus, sermos consolados por ela, sermos admoestados por ela, sermos instruídos por ela. Que a Tua Palavra esteja consolando os nossos corações e que por meio dela, Senhor, Cristo esteja sendo formado em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 1, dos versos 16 a 20, e a nossa última exposição nós paramos no verso 17. Hoje vamos dar continuidade, encerrando assim esse trecho de Marcos. Diz assim a palavra do Senhor: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam uma rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo o chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Nós vimos na última exposição que Jesus inicia seu ministério chamando seus discípulos. A escolha é dele. E isso mostra que o poder de chamar os homens ao Evangelho provém unicamente dele. Esse chamado não tem origem humana, mas é de origem divina. Nós vimos também que esse discipulado difere daqueles que existiam na época, no caso dos rabinos e seus discípulos. Os discípulos dos rabinos aprendiam sentando e ouvindo seus mestres. Os discípulos de Cristo aprendiam envolvendo-se direto em seu ministério. Enquanto isso, o Senhor lhes ensinava. No discipulado comum, a iniciativa era do discípulo, dependia da vontade dele. No caso dos discípulos de Jesus, eles eram convocados. E seria interessante perceber quem eram esses homens que foram convocados, como nós vimos na última exposição. Além de serem homens simples, eles eram deficientes, pois não tinham discernimento espiritual. Faltava-lhes também uma zelosa simpatia por outros e não tinham uma humildade respeitosa e um espírito perdoador. Mas mesmo assim foram chamados para esse ministério e discipulado queria transformá-los em homens que temem verdadeiramente ao Senhor e que dariam a sua própria vida por Ele. E eu gostaria de hoje de continuar e encerrar a partir do verso 18. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para esses versos, não somente para esse, mas para esse fragmento, para esse trecho, e apresentar elementos extremamente importantes no discipulado cristão que nós vemos aqui de forma embrionária. O verso 18 diz assim: eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando ele no barco a seu pai com seus empregados, e seguiram a Jesus. Aqui nós temos os elementos do discipulado cristão. E esse discipulado cristão, muitas vezes, ele é confundido com a própria conversão, uma vez que a conversão é o início desse discipulado. E apesar de vermos aqui um chamado específico para o apostolado, eles são chamados para serem pescadores de homem para o ministério. Ele apresenta o chamado de todo crente à fé. Os mesmos princípios estão apresentados aqui. E a primeira coisa que nós percebemos, que nós falamos anteriormente, é que temos aqui um chamado de Deus, que é irresistível. Nós falamos desse aspecto na última exposição. É preciso que haja da parte de Deus um chamado. É Deus quem chama aqueles que são seus,
Jesus é o sujeito absoluto desse chamado, é isso que nós estamos vendo aqui, e a autoridade de Jesus se destaca no chamado desses 4 homens, desses 4 pescadores. E nós vamos perceber que o chamado ao discipulado de Cristo está fundamentado na autoridade messiânica de Jesus. E é interessante que isso não é visto no Velho Testamento. Nem Moisés, nem nenhum homem de Deus chama o povo a segui-lo. A convocação antes é para andar nos caminhos de Deus de acordo com os estatutos divinos. E é o que a gente vê lá na repetição dos 10 mandamentos. Moisés, como mediador do povo em Deuteronômio, capítulo 5, verso 31, quando diz assim: tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhe has de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Moisés, ele chama o povo para seguir a Deus, para andar nos estatutos de Deus. Contudo, Jesus chama os seus discípulos para si mesmo. E é interessante porque ele mesmo diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A estrada que Moisés apresenta para se unir ao Senhor são os mandamentos e estatutos divinos. A estrada que Jesus apresenta para chegar a Ele, ou seja, ao próprio Deus, é Ele mesmo. É Ele próprio. A palavra se resume na pessoa de Cristo. E os discípulos de Cristo, no caso aqui eles, como todos os outros, precisam aprender e fazer precisam aprender que aquilo que eles podem fazer, só podem fazer e só podem aprender quando eles estão seguindo a Cristo. Lá em Marcos, capítulo 10, 52, a palavra de Deus diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Nós precisamos aprender isso. Que nós só podemos aprender a fazer a vontade de Deus se seguirmos a Cristo. Ele diz assim: vinde após mim. E essa expressão exercita a soberania de Deus sobre André, sobre Simão, sobre o homem, e mostra que ele tem o direito de chamar os homens para o seu serviço, para o serviço do reino, e esses homens devem estar prontos para responder imediatamente a esse chamado. Percebam que não são eles que buscam a Cristo, mas é Cristo que os busca. É no mundo desses discípulos que esse discipulado tem início. Esse encontro se dá no terreno dele, em meio às suas atividades de trabalho. E há apenas uma coisa que eles podem fazer: responder positivamente à ordem de Cristo. E essa ordem está fundamentada na sua palavra. Para Marcos, o ato de seguir a Jesus acarreta um risco de fé. E a fé tem que ser um ato antes que seja um conteúdo de crença. E só à medida que se segue a Jesus é que ele pode ser conhecido. E esse é o primeiro aspecto do chamado ao discipulado. Jesus é o sujeito absoluto desse chamado. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 4, a palavra do Senhor diz assim: ninguém pode tomar esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ele está falando ali do ministério. Mas aqui estamos ressaltando o chamado para o ministério, mas também o chamado ao discipulado cristão. O chamado ao discipulado cristão, a conversão segue com o mesmo princípio. O crente não se faz discípulo de Cristo, ele é chamado por Deus para isso. É Deus quem chama. Esse é o primeiro aspecto do discipulado. O segundo aspecto do discipulado que nós vamos ver aqui é que ele é um chamado ao serviço. Jesus disse para esses homens que eles deveriam segui-lo, e ele faria desses homens pescadores de homens. O sentido dessas palavras é que Jesus faria com que eles se tornassem
pescadores de homens, e o processo de tornar discípulo de Cristo, nesse processo é lento e doloroso para esses homens, que seriam pescadores de homens. E quando nós olhamos de uma maneira mais ampla, no aspecto do discipulado cristão, da vida cristã, do chamado de Deus ao seu povo, nós vemos, como vimos na vida dos discípulos, que esse discipulado é um discipulado lento, é doloroso. E por quê? Porque não seria fácil eles entenderem as palavras de Jesus, como foi no caso da metáfora usada lá em Marcos, capítulo 8, verso 15, quando ele diz assim, preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, e eles discorriam entre si, é que não temos pão. Era difícil entender as palavras de Jesus. Não seria fácil observar as orientações desse discipulado, estar atento aos perigos. E Marcos, capítulo 14, verso 37 a 34, diz assim, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Seria difícil observar essas orientações. Não seria fácil segui-lo, como demonstraram no momento da sua prisão. Que todos o abandonaram, como diz Marcos capítulo 14, verso 50. Então, deixando todos, fugiram. E muito menos esse processo discipulado. Não seria nada fácil sofrer perseguição por causa de Cristo. E o livro de Marcos, registra no capítulo 13, verso 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perceba que esse chamado, o chamado ao discipulado cristão, exige uma mudança fundamental de perspectiva. Ou seja, o discípulo de Cristo ele tem que ter na mente as coisas de Deus e não de si mesmo. Veja o que Marcos capítulo 8, verso 33 vai dizer. O verso 31 diz assim, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário, ou seja, não havia outro jeito, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se infitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. O discipulado cristão é uma mudança de perspectiva. É por isso que nesse mesmo contexto de Marcos capítulo 8, o verso 35 e 36, ele vai dizer assim, quem quer salvar a sua vida deve perdê-la. E quem perder a sua vida nesse mundo por minha causa, vai salvá-la. É só dessa forma que os discípulos de Cristo podem participar do seu reino e servi-lo. É um discipulado lento, é um discipulado doloroso, um discipulado cristão. Perceba que nesse discipulado nós temos como modelo Cristo, que é servo, e o objetivo dele é servir e não ser servido, e assim dar a sua vida em resgate de muitos, como ele mesmo disse em Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E esse serviço é custoso, exigindo a separação de alianças antigas, a fim de estar livre para a nova aliança com Cristo. Os pescadores aqui não só precisavam deixar as redes para trás, mas também tiveram que deixar as suas famílias. E esse é um vislumbre de um tema essencial no discipulado, o compromisso radical com Cristo. Cristo precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida, acima de todas as coisas, até mesmo da carreira e da família.
Não há nada errado com a carreira e muito menos com a família. Mas no caso desses homens, no caso desses pescadores, as redes eram essenciais para a pesca, as famílias para a vida. Contudo, até mesmo essas coisas precisam ser abandonadas caso tornem um obstáculo, um empecilho que impede a pessoa de prestar atenção ao chamado para a labuta do discipulado. O livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, vai dizer que temos o desembaraçar de todo o peso, não só do pecado, mas de algo que esteja impedindo o nosso avanço na caminhada cristã. Eu me lembro do livro do John Bunyan, quando ele para descansar e descansa além do necessário. E esse descanso metafórico dele ali, que poderia ser interpretado como uma negligência da parte de nós crentes, uma falta, digamos assim, de fidelidade ao Senhor, e na metáfora nós poderíamos encaixar ali qualquer coisa que nos fizesse ter que voltar por causa de uma atitude que cometemos e que estaria atrapalhando o desenvolvimento da nossa caminhada. Ele demorou muito tempo, ele deveria ter acordado no momento certo e partido, mas ele ficou além da conta. E aí ele tem que voltar e fazer todo o caminho de volta. E agora, segundo o autor, o caminho seria mais difícil. Nós precisamos entender que o compromisso cristão, o discipulado cristão, ele envolve a nossa vida. Ele é a coisa mais importante. E tudo aquilo que estiver atrapalhando o nosso desenvolvimento na fé, a nossa comunhão com o Senhor, deve ser abandonado. Matthew Henry faz o seguinte comentário, ele diz assim: aqueles a quem Cristo chamou abandonaram tudo para segui-lo, e pela sua graça ele os impede a fazer isso. Impele, melhor dizendo. E pela sua graça ele os impele a fazer isso. Não que precisemos sair pelo mundo imediatamente, mas nós devemos nos apegar do mundo e abandonar tudo que for incoerente com o dever que temos em relação a Cristo e que não pode ser mantido sem que haja um prejuízo para a nossa alma. E aí nós vemos e percebemos o compromisso que nós temos com o nosso Senhor, ou seja, com o discipulado cristão, com Cristo. Deve ser a coisa mais importante na nossa vida. E o Senhor disse isso muitas vezes aos seus discípulos: quem não ama mais a mim do que seu pai e a sua mãe não é digno de mim. E os pais são aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, são as pessoas que nós mais amamos. Os filhos são aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, são aquelas pessoas que nós mais amamos. E a Escritura vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer, que Ele não pode ter concorrente, que Ele deve estar em primeiro lugar em nossa vida. Quando o Senhor Jesus, quando alguém que nós amamos está em primeiro lugar na nossa vida, nós fazemos de tudo para agradar e para viver em harmonia com Ele. Abandonamos determinados comportamentos, determinadas práticas, por causa daquele compromisso. E não necessariamente sejam práticas pecaminosas, mas por causa do interesse e da prioridade que aquela coisa tem em nossa vida, nós abandonamos aquilo, porque isso não cabe mais nesse novo relacionamento. Eu me lembro quando comecei a namorar e a noivar com a Simone, eu era atleta do quartel e jogava futebol pelo time do quartel. Todo final de semana assim, não tinha um jogo. Antes de namorar com ela, sábado às vezes estava jogando em Búzios, eu fui jogar futebol não sei aonde, em outros quartéis e tal, aquela coisa toda, o time de quartel.
Eu comecei a namorar com ela, nós começamos a ficar noivos, eu queria ter tempo com ela. Esses finais de semana eram preciosos, porque semana a gente trabalhava, não tinha quase contato, até tinha, né? E aí, quando começou a chocar uma coisa com a outra, eu tive que escolher. Falei, não vai dar para continuar no time do quartel. Eu quero estar com ela. É errado jogar futebol no final de semana? Não tem nada de errado. Mas uma coisa estava se chocando com a outra. Eu precisava escolher. Eu escolhi aquilo que era mais importante para mim. E não deve ser diferente com Cristo. Não deve ser diferente. Por último, o chamado ao discipulado indica que o trabalho essencial de Jesus consiste na formação de uma comunhão com Ele. E é só nessa comunhão que o chamado de Jesus é ouvido e obedecido. O discipulado com Cristo se dava no dia a dia. E englobava todos os aspectos da vida daqueles homens, da nossa vida. E percebam que as primeiras sementes da igreja cristã surgem nesse ato de iniciar, desse chamado, desses 4 pescadores para ter comunhão com Ele, formando uma comunidade. E comunidade, a palavra comunidade vem de comum. Isso significa que Cristo chama seus discípulos para estar em sintonia com Ele, sintonia de sentimentos, do modo de pensar, do modo de agir. É uma total ligação, é um casamento. E isso foi desenvolvido na vida dos discípulos de Cristo por meio do contato com Ele, por meio de viverem com Ele, de caminharem com Ele, de andarem conjunto dele. Porque agora eles faziam parte de um só corpo. Como eu disse, um casamento. Efésios capítulo 5, verso 30 e 31 vai dizer isso. O apóstolo Paulo ali está falando do relacionamento conjugal e no final ele diz, isso que acontece entre um homem e uma mulher, essa relação de unidade, essa relação de dependência, submissão e cuidado, de amor e respeito, representa o caminhar de Cristo com a sua igreja. E aí ele diz assim, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois tornarão a sua carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. A comunhão com Deus é um casamento, é uma união de alma, em que agora nós partilhamos da mesma vida, das mesmas coisas, temos os mesmos interesses. As nossas prioridades agora estão voltadas para esse relacionamento. E todas as outras coisas giram em torno disso na vida do discípulo de Cristo. Não é a família, não são os filhos, não é o trabalho, mas é Cristo. E todas essas coisas giram em torno da vida cristã. A vida cristã é o centro na vida do crente. Abra João capítulo 17. Nos versos de 6 a 26, é um texto longo. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas que o Senhor Jesus fala aqui, que mostram essa comunhão, que mostram essa unidade, que é o alvo desse discipulado cristão, dessa vida com Cristo, é ter comunhão com Ele, ter uma verdadeira comunhão com Ele. Ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teu, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Lá no verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aí lá no verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E lá no verso 13 ele diz assim, mas agora vou para junto de ti, isto falo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu tenho lhes dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo,
como também eu não sou. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Verso 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que tem me dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Lá no verso 24, Pai, a minha vontade é que onde estou estejam comigo os que me deste. Verso 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor que amaste esteja neles e eu neles esteja. Comunhão. Comunhão. O discipulado cristão é como um casamento que ao decorrer dessa relação, no progresso, na progressão dessa relação, aquelas duas pessoas cada dia se tornam mais unificadas, mais harmônicas. É esse o relacionamento de Deus com o seu povo. É isso que faz com que o discipulado cristão, ou seja, a vida cristã, gere em nós por meio da palavra de Deus. Nós não andamos com Jesus como eu ando com a minha esposa. E essa linguagem, o que seria andar com Jesus na nossa realidade? É como se ele estivesse presente ali na nossa vida. Ele está presente. Mas andar com Jesus é dar os mesmos passos que ele. É estar em harmonia e em comunhão com ele. É ser confundido com ele. Os cristãos lá em Atos foram chamados inicialmente de cristãos porque significavam pequenos cristos. Eram imitações de Cristo. As pessoas olhavam para aquelas pessoas e se lembravam daquele que era Senhor da vida deles, porque esses homens estavam em comunhão com Deus. Eles estavam andando com Deus. Eles estavam vivendo a sua vida de tal forma que o coração deles estava no Senhor, na sua palavra, em fazer a sua vontade, em conhecê-lo mais, em estar mais perto dele cada dia. Eu volto a fazer a comparação do namoro, do casamento. Porque quando nós estamos enamorados das nossas esposas, das nossas namoradas, das nossas noivas, o que mais você quer é estar com ela. E você busca oportunidades para estar com ela. O discipulado cristão é a mesma coisa. Será que nós estamos enamorados por Cristo? Será que o nosso desejo é o mesmo desejo que nós temos, comparativamente ou paralelamente, com aquelas pessoas que nós amamos? Queremos estar com eles o tempo todo. Será que os lugares onde Cristo está, eu quero estar também? Será que eu tenho desejo de estar lá, ânsia de estar lá, de chegar logo lá naquele lugar, porque Cristo estava lá? Esse é o discipulado cristão. Se nós temos perdido esse desejo, é porque alguma coisa tem acontecido conosco. É porque algo está errado conosco. Porque Ele está nos chamando e nós não estamos seguindo Ele de forma imediata. O Senhor chama esses homens para serem pescadores de homens. Veja que o dever desses homens, ministros, é serem pescadores de almas, é conquistar almas para Cristo. Mas isso também é um serviço de todo crente. Por quê? Porque os filhos dos homens, em sua condição natural, estão perdidos, vagando no grande oceano desse mundo e sendo arrastados por esse curso. E como os peixes se devoram mutuamente,
Os ministros, ao pregarem, lançarem a rede ao mar, apanham esses peixes que são levados à praia. E esses pescadores, como nós vemos, eles se expõem a grandes perigos e esforços por causa do seu chamado. E o mesmo vai acontecer com os ministros. Ao pregar o Evangelho, muitas vezes terão necessidade de sabedoria. Muitas redes lançadas, às vezes não vão trazer nada, mas ele precisa lançar. É assim também com os crentes. Veja o que nós lemos hoje de manhã, na situação de Asa. O profeta foi lá diante dele, falando da palavra do Senhor, e ele mandou prendê-lo. Não era aquele profeta, não era aquele homem que estava dando aquele veredito, aquele juízo para ele, por causa do pecado dele. Mas por que ele o prendeu? Porque ele representava Deus falando. Eles não queriam ouvir a Deus. Ele queria fazer surdo o seu ouvido. Porque muitas vezes é melhor não ouvirmos do que ouvirmos o juízo, a sentença. Ouvirmos aquilo que está certo, que mostra o nosso erro. Então nós queremos apagar isso, mas isso não muda a situação, não muda a condição. E o discípulo cristão é aquele que tem uma missão. E que missão é essa? De pregar o Evangelho, de pregar a verdade, de estar ao lado dessa verdade, seja o que for. Aconteça o que acontecer. E essa não é uma missão somente de ministros. É a missão do crente. É interessante nós percebermos que no primeiro século da era cristã, o Evangelho se expandiu mais por meio de escravos, soldados e famílias. Pessoas simples, que recebiam o Evangelho e davam um grande testemunho de fé. E essas pessoas passaram por situações difíceis, perseguições por causa do Evangelho, de levar as verdades desse Evangelho aonde fosse. Eu gostaria, queridos, de finalizando, chamar a atenção de novo para as verdades que estão contidas aqui. E como nós falamos inicialmente, a primeira coisa que a gente vê e que gostaria de ressaltar aqui é que Deus é quem chama o homem à conversão. É Deus quem chama o homem ao discipulado cristão. A Escritura vai dizer que isso é uma escolha divina. E nós temos vários textos, como Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, quando ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. A conversão, o chamado ao discipulado, é obra de Deus, não do homem. É Deus quem chama. A nossa confissão de fé, no capítulo 10, na primeira sessão, ela diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só este é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Foi isso que aconteceu aqui: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Era um chamado eficaz. Eles não tinham como recusar esse chamado. Era um chamado que toca a alma. O chamado ao discipulado, o chamado ao Evangelho, é um chamado que toca a alma, é uma vocação. E é isso que significa chamado. E aí continua a nossa confissão de fé, dizendo que chama eficazmente pela palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte que estão por natureza, e transportando-os para a graça e salvação. E se nós formos ver, nós temos aqui em Marcos um acontecimento pontual. Marcos, ele não é tão específico em alguns aspectos como os outros evangelhos. Mas esse momento aqui é o mesmo momento em que o Senhor Jesus está pregando e chama aqueles homens, aqueles pescadores, para que se afastassem um pouco mais da praia, e ele começa a pregar e falar
E ao final da sua pregação, ele diz assim: joguem as redes ao mar. E ele fala: Senhor, Pedro, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. E quando ele, mas pela tua palavra eu vou fazer isso. Quando ele faz, ele traz peixe ao ponto de o barco ir a pique, precisar de que outros barcos o ajudassem. E a primeira coisa, a reação de Pedro foi: Senhor, aparta-te de mim, porque sou pecador. Esse é um encontro pontual na vida de uma pessoa. Porque Jesus dá a esse chamado, a esse que foi vocacionado, a esse que se encontra com ele, a noção de quem realmente ele é e de quem Deus é. E aqui a nossa confissão de fé continua, diz assim: isto ele o faz iluminando seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e terminando-as pela sua onipotência por aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Cristo, mas de maneira que eles venham muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. A aceitação por parte do homem a Cristo é fruto da graça e do poder de Deus na vida dele. E a Escritura fala sobre isso. Lá em Atos, capítulo 11, verso 18, deixa muito claro que até o arrependimento é obra de Deus. É fruto desse chamado. E ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Agora, quando o homem se choca, e essa é a nossa responsabilidade, e era para isso que o Senhor estava chamando aqueles discípulos, para serem pescadores de homens. Eles iriam pregar a palavra de Deus, e como pescadores iriam lançar a rede, iriam trazer a praia muitos peixes, e alguns eles iam jogar fora, e outros eles iam recolher nos seus cestos. E isso é muito igual, semelhante ao Evangelho. Porque o Evangelho é pregado, a palavra de Deus é falada, não somente nos púlpitos das igrejas, mas por nós, por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho, por meio do nosso discurso. E as pessoas olham, e elas precisam saber que tem a necessidade dessa salvação. E elas precisam saber onde buscar. Se alguém ouve que o homem precisa dessa salvação e não a tem, ele deve buscá-la. É isso que a Escritura vai dizer. Se você tem consciência, se alguém, de um amigo seu, parente seu, que você prega o Evangelho e diz para ele: você tem consciência de que essa é a salvação de Deus, você precisa se entregar a essa salvação, então você precisa buscar essa salvação. E há muitos textos que falam sobre isso na Escritura. O de Lucas, capítulo 11, de 9 a 13, vai dizer assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, é quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O homem se faz culpado diante de Deus quando sabe que precisa de salvação e não a busca. E lá em Tiago, capítulo 4, verso 17, nós vemos o princípio, não só disso, mas de todas as coisas que se referem àquilo que é bom, em detrimento daquilo que é mal. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se você sabe que você tem a necessidade de salvação, você tem que buscá-la.
Porque da mesma forma que a palavra de Deus diz que essa é obra de Deus, ela chama o homem a buscar esse Deus. Da mesma forma que a palavra de Deus diz que isso é o poder de Deus na vida de alguém, é a ação divina no coração do homem, ele chama o homem a buscar essa salvação. E lá em Romanos, capítulo 10, verso 13, a palavra de Deus vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As pessoas que estão à nossa volta, e nós também, precisamos saber que temos um tesouro. E que por mais que esses textos estejam falando do passo de uma conversão, isso serve para nós também. Porque a parábola da pérola, lá em Mateus capítulo 13, verso 45, ela vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Mas aqui nós poderíamos também incluir nós como crentes, que temos essa pérola. E que muitas vezes estamos desprezando os tesouros eternos por causa desse mundo. E perceba aqui que esse homem, ele era um negociante, tinha muitas pedras preciosas, e ele se desfaz de todas essas pedras para conseguir uma pedra de grande valor. E aqui o que está em foco, em voga, é o Evangelho. É o Evangelho da graça de Deus. Eu preciso buscá-lo. Eu preciso me desfazer de tudo para poder tê-lo em meu poder. Uma outra conclusão que resulta desses versos, do chamado de Jesus aos seus discípulos, é que nessa nova vida você precisa entender que só pode aprender e fazer alguma coisa quando segue a Cristo. Quando nós somos chamados por Deus, nós não podemos deixar esse chamado, uma vez que esse chamado é demonstração do amor de Deus para nós, querendo a nossa salvação. Veja o que Marcos capítulo 10, verso 17 a 22 vai dizer. Especificamente o verso 21. Quando aquele jovem busca o Senhor Jesus, e eu acho interessante a descrição, a narração de Marcos, ele diz assim: Jesus fitando o amor e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele disse, a Escritura vai dizer que ele o amou. Amor aqui tem um sentido de algo que foi feito de coração, palavras que estavam carregadas de compaixão. O Senhor estava sendo sincero para com ele, vendo a necessidade daquele homem, e por causa da necessidade daquele homem, ele dá uma palavra a ele, diferente do que ele fazia com os fariseus. As palavras que eram proferidas aos fariseus eram palavras duras. Mas o Senhor viu alguma coisa naquele jovem, alguma necessidade, que é a necessidade de todos nós, que ele necessitava ouvir aquelas palavras. Não é à toa que o Senhor Jesus disse que ele não veio para pessoas sãs, mas para doentes. E naquele momento o Senhor olha para aquele jovem e tem misericórdia dele. E diz: falta isso para você. Imagine, você numa competição. Eu me lembro da minha juventude, né? Aquelas gincanas, e você corre para cá, corre para lá, né? No quartel, né? Quando a gente lançava, eu nem lembro mais como fazia isso, azimuth, para conseguir o alvo e tal. E aí você passa 3, 4 horas correndo de um lado para o outro, o cara chega para você: só falta uma coisa para você. Você fica desesperado. O que está faltando? Está faltando isso. Você vai lá conseguir.
Jesus fala para aquele homem que estava faltando alguma coisa para ele. Quando a palavra de Deus ela tem o nosso foco na nossa realidade, quando ela fala o nosso coração, Jesus está amando você. Ele ama a sua igreja. Como um pai ama um filho, e que vê um filho fazendo algo de errado e corrige, orienta, coloca no caminho porque ama. Essas são as coisas do discipulado. E essas coisas elas só funcionam na nossa vida quando nós seguimos a Cristo. Seguir a Cristo é um ato de fé. Somente à medida que seguimos a Cristo, aprendemos dele. Porque nos esvaziamos de nós mesmos e aí nos tornamos totalmente submissos à vontade de Deus. E só assim passamos a conhecê-lo. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 15, o Senhor Jesus diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Outro aspecto que vemos nesses versos é que a vida para a qual o homem é chamado em sua conversão representa uma mudança total e fundamental de perspectiva. Nós vimos lá, quando eu citei o texto do diálogo de Jesus com Pedro, que o Senhor Jesus disse assim: é necessário que eu morra. Não tem outro jeito. E Pedro diz assim: não, Senhor, a gente pode dar um jeitinho, podemos fazer outras coisas. Mas não há um outro caminho. O caminho é esse. E só uma pessoa que tem uma mente completamente diferente da do mundo pode entender isso. A mente de Pedro ali estava sendo formada ainda. Tanto que quando o Senhor Jesus fala, quando te converteres, eles estavam em processo. Eles estavam no discipulado cristão. E esse discipulado representa uma mudança completa e total de perspectiva. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O discípulo, por meio do discípulo de Cristo, por meio do discipulado cristão, da vida cristã, passa a ter a mente de Cristo. É isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa cumprir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso porque a palavra dele é nosso guia. É nosso guia de fé e prática. Significa dizer de forma bem clara que o crente, o discípulo de Cristo, anda completamente na direção oposta ao mundo. E é somente dessa forma que nós podemos participar do seu reino e servi-lo. Pois o discipulado cristão, a vida cristã, a conversão, o ato, é uma vida de serviço a Deus e ao próximo. E é um compromisso radical com Cristo Jesus. Isso significa comunhão com Ele em santidade e em novidade de vida. Por isso Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, até o capítulo 7, verso 1, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E lá no verso 7:1 ele vai dizer que, tendo, pois, o amado estas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Que promessa é essa? De que ele estaria no nosso meio, de que ele habitaria entre nós, de que ele seria o seu Deus, nós seríamos o seu povo. Mas para que essa promessa se concretizasse, nós deveríamos nos purificar de toda impureza, tanto do corpo como da mente. Aperfeiçoando, como ele vai dizer, a nossa santidade no temor de Deus.
O discipulado cristão é um compromisso radical com Cristo. Marcos, capítulo 8, verso 34, vai repetir essas mesmas palavras, vinde após mim, quando ele diz assim, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vir após mim, esse é um chamado. É um compromisso radical. A mesma linguagem que nós estamos vendo aqui, no chamado dos discípulos. A ideia de alguém ir atrás do outro, que o segue, que passa a ser um discípulo de Cristo. E dentro desse conceito aqui de Marcos capítulo 8, a primeira coisa que devemos fazer é negar a nós mesmos. E quando falamos isso, eu não sei o que se passa na sua cabeça. Às vezes, são coisas extremamente, que também são verdadeiras, extremamente radicais, mas às vezes não são. Às vezes negar a si mesmo é acordar mais cedo e estar no compromisso com o dia do Senhor. É simples assim. Às vezes negar a si mesmo é você estar cansado, você parar o seu dia, abrir a sua Bíblia, naquele momento ali ter comunhão com Ele. É simples assim. Negar a si mesmo também vai ser negar seus desejos mais intensos por causa do Evangelho. Mas às vezes negar a si mesmo vai ser tomar determinadas atitudes e comportamentos que vão demonstrar claramente o que é mais importante na sua vida, o que é prioridade na sua vida. Quantas vezes eu levantei 5 horas da manhã, quando fui dormir às 2 ou 3, porque eu tinha um compromisso de trabalho, porque eu tinha um horário para chegar naquele lugar. Por mim, eu continuaria dormindo. Hoje em dia, e eu gosto de falar desse tema de trabalho, porque é um tema que exige responsabilidade de nós, né? Hoje em dia temos aí os home offices, né? E você está em casa, parece que as coisas são mais fáceis, né? Mas não, você vai ter que abrir mão do seu conforto, muitas vezes, para ter que abrir o seu computador, as suas atividades e trabalhar. E você vai ter que optar por isso. Ou quando a família estiver reunida, numa festa ou numa reunião, e você abrir mão disso por causa de um trabalho, por causa de uma responsabilidade que você tem. O discipulado cristão também é assim. Vamos ter que abrir mão de determinados confortos, porque o nosso compromisso é um compromisso radical. E desculpem falar sobre isso, porque eu vou falar sobre isso depois. Mas deixar de vir ao dia do Senhor por qualquer outro motivo, que não seja um motivo de doença, um motivo de impedimento, ou você ter que socorrer alguém, por algum problema específico que o impeça de estar na casa do Senhor naquele momento, demonstra que o nosso compromisso não é tão radical assim. Nós estamos vivendo num momento difícil da humanidade, em que a seriedade, a responsabilidade, o compromisso com determinadas coisas são relativos. Não se olha mais aquilo que era responsabilidade, aquilo que era legal, aquilo que é obrigação, com uma mente de obrigação.
Tudo hoje é relativo. E a igreja entra nesse pacote. Porque ninguém é obrigado a se juntar a Cristo. Ninguém é obrigado a se juntar a Cristo. As pessoas se juntam a Cristo voluntariamente, são chamados. Esse discipulado significa dar a Deus, de uma vez por todas, ao velho eu, não regenerado pela graça de Deus. Esse alguém que nega a si mesmo, renuncia a toda confiança em qualquer coisa que esteja ligada a ele por natureza e depende somente de Deus para a sua eterna salvação. Ele se afasta com pavor não somente de qualquer pensamento ou hábito claramente pecaminoso, mas também de crenças e pensamentos religiosos que não se harmonizam com a sua confiança em Cristo, como os fariseus. E essa pessoa deve estar disposta a viver, como Paulo disse, mas que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Um dos grandes empecilhos para seguir a Cristo é o homem achar que existe algo de bom nele, que ele tem virtudes, que ele pode até ter, mas que tudo de bom que o homem pode ter diante daquele que é santíssimo é apenas lixo, porque está manchado pelo pecado, é o que diz Isaías, lá em 64, verso 6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas injustiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. É na comunhão com Cristo, a comunhão diária com Cristo, que toda a vida de uma pessoa é afetada, é mudada, é transformada. O chamado à conversão, o chamado ao discipulado com Cristo, é um chamado para estar em harmonia com Ele, em sintonia com Ele, em comunhão eterna com Ele. Aqueles homens precisaram deixar coisas legítimas para seguir a Cristo. Eles não estavam praticando pecado no momento que se relacionavam com as suas famílias, no momento em que estavam pescando e ali trazendo sustento para suas famílias, mas eles precisavam deixar essas coisas para seguir a Cristo. E a ideia aqui é que nessa nova vida, nosso coração deve ser todo dele. Não há competição. Não pode haver competição no chamado cristão. Aí em Mateus capítulo 6 ele vai dizer: nós não podemos amar a dois senhores, porque vai agradar um e desagradar o outro. Não tem como. Não tem como. E o Senhor Jesus pede exclusividade. Veja o que Mateus capítulo 10, verso 34 e 39 vai nos dizer. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando essas pessoas e o Evangelho estiverem em choque, você vai agradar ao Evangelho, vai agradar a Cristo e não a essas pessoas. Quando você deixa de fazer alguma coisa para Deus,
ou deixa de tomar uma atitude piedosa, por causa de algum parente, por causa de algum irmão, por causa da sua esposa, por causa do seu filho, você está dizendo que ama mais o seu filho do que a Deus. Esse não é o tipo de relação que Deus quer ter conosco, como Eli. O Senhor disse para ele: Eli, você honra mais os teus filhos do que a mim. Porque eles fazem as coisas erradas e você não os repreende, pelo contrário, você ainda se aproveita disso. Eli era um homem que não se agradava daquilo que os filhos faziam, ele se entristecia, mas o que ele fazia? Nada. Quando a Escritura diz que nós temos que ensinar os nossos filhos, mostrar o pecado dos pecadores, porque amando a Deus e amando ao próximo, nós vamos chamar a atenção dos nossos irmãos que estiverem em pecado. Mas quando nós não fazemos isso, nós estamos amando mais os homens do que a Deus. Quando nós somos apertados entre o Evangelho e um esposo ou uma esposa, e nós escolhemos a esposa ou o esposo, nós estamos amando mais os homens do que a Deus. E não é esse relacionamento que Deus quer conosco. Ele quer prioridade. Ele quer o primeiro lugar. Ele não divide o seu espaço com ninguém. E essas coisas a gente aprende na prática. Como os discípulos aprenderam. Na própria carne. O discipulado cristão é uma vida de serviço. E essa vida é lenta, é dolorosa. Porque significa uma mudança completa de perspectiva. É um negar a si mesmo. E é um serviço que pressupõe renúncia por causa de algo mais importante. Aqueles homens renunciaram à sua profissão, renunciaram à sua família. Eles não ficaram de mal com a sua família. Muitos deles, até de vez em quando, e aí no caso eles foram chamados para o ministério e eram sustentados para isso. Existiam pessoas, e o próprio trabalho deles, porque muitas vezes eles, nesse ínterim, até se dedicarem totalmente ao Evangelho, quando Cristo sobe aos céus, eles trabalhavam, eles tinham as suas atividades. O texto da Escritura não está dizendo que o homem tem que deixar as suas atividades, tem que deixar o seu trabalho e se dedicar unicamente ao Evangelho, ser um pastor, ou como na época da Reforma, ser um padre, um monge. Eles tinham um chamado específico, mas todo crente tem, e o chamado específico é para abandonar esse mundo. E se seu trabalho é um impedimento para o seu crescimento espiritual, se o seu trabalho é um empecilho para a sua vida cristã, você deve revê-lo. Se o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, é um empecilho para a vida cristã, você precisa rever isso. Se a sua família é um empecilho para o desenvolvimento do Evangelho na sua vida, você precisa rever esse tipo de relacionamento. A vida cristã é uma vida que pressupõe renúncia por causa de algo mais importante. Não se faz concessão com aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial, nós não podemos fazer concessão. Nós não podemos abrir parênteses. E a vida cristã é assim. É uma vida de serviço que se fundamenta na comunhão com Deus. Onde nessa comunhão teremos os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos. E vamos ansiar pelas mesmas coisas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No desenrolar dessa narrativa, nós vamos ver Marcos mostrando quem é o Senhor Jesus. E nesse meio tempo,
Os discípulos acompanhando Jesus, eles vão aprendendo dele, ao ponto de serem confundidos com ele quando esse discipulado se encerra. Quando fecha-se o ciclo, e aqueles homens estão preparados agora para assumirem o lugar que Cristo se encontrava como pregadores do Evangelho. Com a igreja não é diferente. Com a nossa vida não é diferente. É um compromisso radical e cada dia se torna mais radical ainda. Porque o mundo e o contexto que nós temos vivido cada dia se distancia mais e mais do Evangelho. E nós vamos seguir como? Como é que nós vamos desenvolver esse nosso discipulado? E esse nosso discipulado se demonstra na nossa vida, nas escolhas que nós fazemos, nas prioridades que nós damos. Porque as coisas espirituais precisam vir primeiro. Somente depois disso é que as outras coisas acompanham. Em que situação você se encontra no seu discipulado cristão? Eu vejo uma falta de compromisso geral com a igreja. Eu não estou falando da nossa igreja, eu não estou falando de uma maneira geral. Tá? Sentimentos que antigamente nós não tínhamos. Eu até me coloco nessa situação. Por quê? Porque somos levados por esse mundo. Porque nós estamos no mundo. O Senhor nos colocou nesse mundo. E é nesse mundo que nós precisamos aprender a viver em harmonia com a palavra de Deus. A viver uma vida cristã de integridade, de renúncia. Renunciar àquilo que é contrário à palavra, é pecaminoso, aquilo que nos impede de desenvolver na vida cristã. Se o seu WhatsApp, se sua rede social toma o seu tempo de tal forma que você esquece ou deixa aí em segundo lugar a leitura da palavra de Deus, a leitura de um bom livro, você deve abandonar isso. Se alguma coisa toma o seu tempo, de tal forma que esse tempo que seria dedicado ao Senhor se torna escasso, você deve abandonar isso. Se você está preocupado em enriquecer, quer trabalhar demais, e o seu trabalho muitas vezes toma o seu tempo, com Cristo você tem que abandonar essa perspectiva. Entendam o que eu estou dizendo. Onde está o nosso coração, estará sim o nosso tesouro. E onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Na vida desses discípulos, eles aprenderam, porque seguiam a Cristo, a ter o coração do Senhor. Eu gostaria de terminar dando um testemunho da Escritura a respeito desse amor, chamando a memória dos irmãos a vida de apóstolo Paulo. Paulo era um homem como nós, exceto a revelação, a condição em que ele se encontrava de ser um instrumento da graça de Deus, porque pregava o Evangelho, porque recebia esse Evangelho de forma especial. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo, mas eles eram homens comuns. E quando você vê o chamado de Paulo, o Senhor dizendo para Ananias, Ananias, vai lá e prega para esse homem. Aí Ananias, Senhor, esse homem Paulo, esse cara é terrível, é isso, aquilo, aquilo outro, ele fazia assim, fazia assado, com os teus servos. Vai, porque ele é um instrumento precioso para mim. Porque eu vou mostrar para ele como importa sofrer pelo reino de Deus. Muitas vezes é esse sentimento que tem faltado na igreja. Em mim
e em você. Por isso que muitas vezes a vida cristã para nós torna-se uma coisa pesada. Porque outros interesses, o nosso cansaço, o nosso muito trabalho, as facilidades que nós temos hoje em dia, tornam pesado o Evangelho sobre nós. E sabe o que a gente tem que fazer? Lançar de nós este jugo, não do Evangelho, mas dessas coisas que nos tiram a alegria da nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós. E ao exemplo, Pai, do chamado de Cristo, Pai, possamos respondê-lo, Pai, com todo o nosso vigor, com toda a nossa disposição, Pai. E que essa disposição e esse amor por Cristo não se apague jamais. Mas se eles estiveram, Senhor Deus, minguando, Senhor, revigora o nosso espírito, a nossa alma, para que possamos olhar para as coisas desse mundo, Senhor Deus, e não nos vislumbrar com ela, mas olharmos para o reino eterno, para o reino de Cristo, que está diante de nós, ó Pai, por meio da sua igreja. Fica com o teu povo, ó Pai. É o que nós pedimos. Revigora, Senhor Deus, o nosso ânimo, a nossa disposição para servirmos ao Senhor com alegria. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.